O episódio de hoje começa com Muichiro correndo com Kotetsu em seu ombro, para tentar encontrar o ferreiro que tinha subido na árvore. Muichiro, em um piscar de olhos, corta o peixe em pedaços e o homem desce da árvore, agradecendo a Muichiro por ter salvo. O jovem Kotetsu se aproxima do homem chamado Kanamori, e os dois começam a conversar. Kotetsu apresenta ele a Muichiro, e ele pergunta sobre sua espada, querendo saber se ele havia preparado. Então o ferreiro examina a espada de Muichiro e afirma que sua própria está bastante danificada, mas promete buscar uma nova para entregar a Muichiro. Kanamori explica a Muichiro que Tanjiro o instruiu a cuidar de sua espada. Também pediu para Muichiro ser compreensivo. Essa revelação surpreende Muichiro. Kanamori começa a falar sobre a espada, mas Kotetsu o interrompe, lembrando que eles precisam encontrar seu Haganezuka. Então Zé Boca de Sacola concorda e diz que durante o caminho mostra sua cabana de trabalho. Então eles continuam caminhando. O Boquinha de Sacola estava preocupado com o vilarejo, já que com o Hashira do seu lado ele poderia ajudar. Enquanto eles avançam, enxergam uma cabana toda acabada, onde a espada estava guardada. Kanamori pediu para que ele corresse até onde o chefe estava, mas Muichiro respondeu que não podia. Kanamori ficou surpreso e perguntou por que ele não podia. Neste momento, Muichiro segurou o casaco de Kanamori, fazendo-o parar, e o menino Kotetsu, que estava seguindo atrás dele, esbarrou em Muichiro. Muichiro então sente algo se aproximando, uma presença de um demônio. Na frente da cabana, um vaso sai rodando do nada, na magia do Harry Potter, e uma voz enigmática ecoa do seu interior. Lançando uma risadinha de ladrão, o Lua Superior 5 aparece, Gyuko, surpreso pelo Hashira ter sentido sua presença. E em seguida ele questiona por que essa cabana era tão importante para eles. Kotetsu e o Boquinha de Sacola já cagaram nas calças, porém Muichiro permanece firme e calmo. No vilarejo continua o ataque, e as pessoas gritando ataque inimigo. Todos estão desesperados. O vilarejo está um caos, sendo atacado por todos os lados, e as pessoas estão perdidas, sem saber para onde ir. A cena se torna ainda mais caótica quando o peixe começa a atacar mais pessoas. No entanto, de repente, uma espada afiada corta rapidamente o vaso em cima da criatura, fazendo-a cair morta instantaneamente. Então a Mitsuri aparece dizendo que vai cuidar de tudo. Então ela parte para cima dos peixes, cortando todo mundo com uma velocidade incrível. Ao terminar de finalizá-los, a cena corta para onde o chefe se encontrava, onde havia um peixe que parecia ser maior que o normal, e uma força poderosa, com um corpo vermelho. E ao invés de ter um vaso na cabeça, ele havia 4. Então o guardinha figurante tenta atacá-lo, mas sem surpresa nenhuma, ele é um fracasso. Então o chefe ferreiro Labrabão foi capturado pelo peixe, e suas mãos começou a ser espremida. Então o guarda olha para o chefe e vê o caos que está sendo, com um monte de membros do esquadrão de exterminadores mortos. Diante de toda essa situação, o guarda figurante decidiu lutar pela vida do chefe, mas percebe que não teria chance alguma, devido à velocidade e à força do monstro. Antes dele tentar fazer qualquer coisa, Mitsuri aparece e fala para o guarda figurante não tentar se mexer. O guarda fica surpreso e percebe que a Mitsuri é uma Hashira, com uma espada muito diferente das normais, e se pergunta se aquela espada tinha sido forjada pelo chefe. Mitsuri assumiu sua primeira forma e partiu para o ataque contra o monstro. Em menos de um segundo, ela o finalizou, cortando os 4 vasos em sua cabeça. Então a Mitsuri corre pro véi tarado e checa se ele está tudo bem. Então a cena corta pro Lua Superior 4, Nezuko e Tanjiro, com o Oni enfurecido, gritando para Nezuko e Tanjiro pararem de fugir, enquanto bate seu cajado no chão. Porém, Tanjiro recupera a consciência antes de Nezuko. Neste momento, um segundo Oni voa em direção a eles, mas Tanjiro age rapidamente, pegando a Nezuko e conseguindo escapar, enquanto o Oni do abanador recebe uma ordem do quarto superior e vai atrás de Tanjiro e Nezuko. Ele sopra seu abanador na direção deles, mas Tanjiro continua correndo, evitando ser atingido. Tanjiro então começa a pensar alguma forma de atacar os Onis que ele não se recupere rápido. Enquanto isso, o Oni do abanador percebe que seu ataque não deu certo e decide investir novamente com mais força. Só que dessa vez ele acerta e Tanjiro e Nezuko é voado para longe. Então a Nezuko recupera a consciência e agarra a espada de Tanjiro. No meio da fumaça, eles conversam enquanto Karako observa com prazer toda a destruição causada. Tanjiro procura por Nezuko para saber se ela está bem. Nezuko então agarra sua espada e continua segurando a espada com força, até que sua mão sangre. Tanjiro ordena que ela pare, mas antes que ele pudesse fazer algo, uma voz surge da fumaça. Ele ouve os Oni conversando enquanto caminham. Tanjiro continua suplicando a Nezuko para soltar a espada, porém ela agarra ainda mais forte e puxa para perto de si. Então a cena volta para o Hashira e Gyuko. Gyuko então pede educadamente 1 minuto de sua atenção, antes de matá-los, e diz que quer expressar sua obra de arte. Muichiro então se questiona do que ele está falando. Então surge outro vaso e sai um líquido preto dele, e logo se transforma em 5 corpos com sangue escorrendo sobre si.
Gyoko nomeia essa obra de arte como o Grito da Morte dos Ferreiros. Kotetsu e o Boca de Sacola ficam espantados, enquanto Gyoko começa a explicar o detalhe da obra. Kotetsu começa a chorar, enquanto Gyoko zomba de suas emoções. Então Hashira fica puto. Enquanto uma fumaça envolve Muichiro, ele rapidamente balança sua espada, tentando atingir Gyoko. No entanto, Gyoko desaparece e depois reaparece em outro vaso no telhado da cabana. Ele provoca Muichiro, alegando que não terminou de explicar sua obra de arte. Então o Lua Superior 5 expressa seu orgulho pelo vaso, mas antes que ele possa continuar, Muichiro corta o vaso ao meio de uma velocidade incrível. O vaso desaparece e reaparece no chão, enquanto Gyoko emerge de outro vaso, furioso com as ações de Muichiro. Enquanto Gyoko ferve de raiva e reclama, Muichiro se pergunta como outro vaso poderia ter aparecido. Gyoko continua furioso, e em seus pensamentos, Muichiro se pergunta se cortar o pescoço de Gyoko mataria, já que ele fazia o trabalho de se esquivar. Gyoko então cria um vaso em sua mão, e dele surgem peixes alaranjados, conhecido como a morte do peixe de 1000 agulhas. Muichiro se assusta com a quantidade de agulhas que os peixes começam a cuspir sobre ele, porém ele consegue se esquivar do ataque. O ferreiro Boca de Sacola passa na frente de Kotetsu para tentar protegê-lo, mas Muichiro aparece rapidamente na frente deles, levando todo o ataque do peixe. Muichiro fala para se esconderem, já que ele só fazia o atrapalhar. Desta vez, Muichiro evita com sucesso todas as agulhas, e os dois correm para a floresta. Gyoko cai na gargalhada, fazendo piada sobre a agulha perfurar o rosto e o corpo de Muichiro. Ele menciona também que as agulhas têm veneno, e que provavelmente está paralisando gradualmente os membros de Muichiro, afirmando que Muichiro tinha salvado vidas que não tinham valor. Muichiro então fica chocado, e Gyoko continua falazada. Então a frase de Gyoko, "por que suas vidas são inúteis?", começa a ecoar na mente de Muichiro, e ele começa a se lembrar vagamente de alguém que havia dito a mesma coisa a ele anos atrás, porém ele não consegue se lembrar de quem foi essa pessoa. Enquanto pensa nisso, pequenos fragmentos de um dia de verão quente começam a surgir em sua memória. No entanto, seus pensamentos são interrompidos pela risada de Gyoko, que o provoca dizendo que, mesmo nessas condições, Muichiro ainda é um Hashira. Gyoko questiona qual tipo de obra ele deveria reproduzir. Muichiro então ataca, mandando Gyoko calar a boca, e afirmando que sua conversa não tinha valor algum. Muichiro corta um dos braços de Gyoko com sua espada, mas imediatamente um vaso surge em outra mão, revelando um ataque chamado Kekijutsu, o vaso da prisão de água. Gyoko comenta da forma sarcástica que morreu sufocado seria bem estiloso, já que a principal característica de um Hashira é a respiração. Muichiro então tenta usar sua espada contra a bolha de água, mas percebe que é inútil. Então a cena vai novamente para Tanjiro e Nezuko. Tanjiro continua implorando para Nezuko soltar a espada, mas ela continua firme. De repente, a espada explodiu em chamas alimentadas pelo sangue de Nezuko, e a temperatura do fogo aumentou, fazendo com que a espada mudasse de cor e ficasse vermelha, transformando na espada de sangue explosivo. Tanjiro se perguntou por que isso aconteceu com sua espada, e questiona o fato de ela ter ficado vermelha com o poder de sangue da Nezuko. Ele percebeu que, embora fosse um método diferente do ferreiro, então Tanjiro se enche de esperança e vai atrás dos Onis. Um dos Onis zombou do truque de Tanjiro, devido à espada de fogo, e afirmou que ele poderia atacá-lo e mesmo assim ele não sentiria nada. O quarto superior ficou assustado e preocupado a ver a espada. Naquele momento, o Oni voador avançou em direção a Tanjiro, mas quando Tanjiro levanta sua espada e a marca de fogo aparece, o Oni começa a ter lembrança do espadachim da memória de Muzan, e o Tanjiro lança o Hinokami Kagura. Com uma força sobrenatural, ele conseguiu atingir o Oni, e Tanjiro consegue cortar a cabeça dos três, perguntando onde poderia estar o quarto. Já chegando no final do episódio, Ken está em pé, segurando uma lança cravada no último Oni, cuja cabeça foi arrancada com a outra mão. Ele segura a cabeça do Oni e neste momento, Tanjiro se aproxima e pergunta se ele está bem. Entretanto, quando Genya se vira para Tanjiro, uma expressão assustadora toma conta de seu rosto. Seus traços são distorcidos e seus olhos são negros, com um dente afiado e uma baba escorrendo de sua boca. E esse foi o fim do episódio aí, rapaziada. O que vocês estão achando? Estão curtindo? Deixa nos comentários aqui que eu sempre vou estar interagindo com vocês. E a dúvida que fica, hein? Será que Genya vai virar um Oni? Tô ansioso pro próximo episódio. Então eu vou ficando por aqui, rapaziada. Não esqueça de se inscrever no canal e deixar o like. Te vejo nos próximos episódios. Valeu, valeu!